Você ouve agora Comunicast, podcast da Universidade Guarulhos. Olá, ouvintes. Sejam bem-vindos. Começa agora o 5º programa da temporada 2022 do Comunicast. Meu nome é Bianca Carmona e para apresentar comigo conto com a presença da Patrícia. Como você está hoje, Patrícia? Olá, Bianca. Boa noite. Estou bem, e você? Tô bem, Patrícia. Ansiosa para o programa de hoje. Vamos começar? Vamos sim. Hoje o nosso assunto é delicado. Conversaremos com uma cientista social e um historiador sobre estupro como arma de guerra. Você acha que estupro prejudica e mata mulheres mais do que bombas e fuzis em tempo de guerra? Vamos conversar e desenvolver esse tema com eles hoje. Então, vamos para as apresentações? Fica à vontade, pessoal. Olá, meu nome é Clara Coelho, eu tenho 27 anos, eu sou formada em Ciências Sociais pela USP e estou no mestrado em Antropologia Social, pesquisando páginas feministas no Instagram. Desde a graduação eu pesquiso gênero, violência e mídia, como essas três coisas elas aparecem, como elas se relacionam. E meu mestrado eu procuro entender as novas práticas feministas, como o Instagram serve de local de divulgação de teoria clássica feminista, assim como um novo local de debate sobre práticas e teorias feministas. Eu me chamo José Matheus, eu sou formado em História, formei nas Faculdades Metropolitanas Unidas, lá na FMU. Terminei minha graduação tem 3 anos já e atuo aí na área da educação, né, nas escolas mesmo. Além dessa formação, eu também estou no meu 5º semestre de psicologia, e aí a gente vai tentar usar esses conceitos, né, esses conteúdos para poder elaborar o nosso tema de hoje. Aproveitando o gancho da nossa introdução, Clara, é possível dizer que em períodos de guerra o estupro prejudica mulheres mais do que fuzis e bombas? Qual a sua visão sobre isso? Bom, acho que colocar bombas e fuzis como menos do que estupro, e o estupro ser a maior arma em conflitos, é uma colocação um tanto exagerada, porque o que a gente pode falar, na verdade, é que o estupro, ele é uma tática muito antiga e já muito utilizada em inúmeras situações de guerra, porque ele é uma forma de subjugação do outro, seja um estupro de mulheres, de crianças ou dos próprios presos de guerra, homens, soldados. Mas não dá para comparar a letalidade que bombas, fuzis e outras armas realmente têm com o efeito do estupro. Quando a gente vai pensar essa questão do estupro dentro da guerra, a gente tem que necessariamente lembrar da construção dos papéis de gênero que a gente tem na sociedade. Não é? Porque, como a gente estava comentando na introdução, o estupro ele existe apesar da guerra. Então, não existe estupro só quando tem guerra. Na verdade, é muito pelo contrário. Não é? São várias as situações, os casos que a gente vê nas redes sociais, na mídia, e vê que é uma coisa que independe de idade, independe da roupa que está vestindo. É uma violência que ela não... muitas vezes não passa pelo crivo ali, como é que eu posso colocar isso? De uma racionalização. Por exemplo, dentro dessas situações de guerra, e aí pensando até nessa guerra que a gente está presenciando, né, está assistindo de fora, existe a ideia de que o outro é seu inimigo. Tem que entender que os dois lados os 10 lados que estão envolvidos, eles vão pensar assim. Não é? Essa definição, essa construção de um inimigo, ou seja, o inimigo é o outro, no caso o inimigo é o ucraniano ou o inimigo é o russo, dentro dessa construção é como se a questão do gênero ela fosse salientada, ou seja, é uma diferença que ela é aumentada dentro de um período de guerra. Por quê? O invasor, aquele que invade, e aí invade em todos os sentidos da palavra que a gente está tratando aqui, né, de invadir não só um país, mas de invadir o outro também, ele não criva isso como uma estratégia propriamente dita. Ou seja, quando isso acontece no momento de guerra, e eu acho que isso é até um dado, assim, para fazer a gente pensar, né? É até uma coisa tão normalizada dentro desse episódio, né, do conflito, onde o outro é inimigo e você vai fazer o que você puder para destruir, para descaracterizar o outro, não é nem colocado como uma estratégia.
É algo, tipo assim, que vai acontecer, que as pessoas sabem que vai acontecer, e eles deixam acontecer, não é? Eles simplesmente, é como se assim, não tivesse nem a concepção de que isso é algo que realmente fere os direitos humanos, que fere a mulher, que fere o gênero como um todo, não é? Pois é, José. Como você disse, em uma guerra, um lado sempre vai ver o outro como inimigo. E isso é inevitável. Por isso foram criados os tribunais internacionais. Temos, por exemplo, o de Ruanda, o da Armênia e outros. Dentro da perspectiva de vocês, é possível dizer que os tribunais julgam de forma ética e imparcial os crimes cometidos contra as mulheres? Bom, os tribunais de guerra, eles não julgam de forma coerente os casos de estupro que ocorrem em situação de guerra. Porque o estupro em situação de guerra, ele não é entendido como decorrência da guerra. Porque o estupro, geralmente, ele é banalizado como é um acontecimento da vida, mulheres serão estupradas. Apesar de ser uma atrocidade e ser considerado uma atrocidade, é uma coisa cotidiana. Ele não é entendido como enquanto tática de guerra. Ele não é entendido enquanto fazendo parte do contexto guerra. Ele é entendido como algo que acontece, entende? Então, assim, acaba que os tribunais acabam não levando em consideração o quanto o estupro é uma coisa planejada e desejada dentro da guerra como tática de subjugação. É só um adendo. A gente pode pensar nessa ideia, né, aí dentro do contexto de guerra em si, né? Porque dentro do contexto social existem outras motivações e etc. Mas dentro desse contexto de guerra. Você, no caso, você enxerga a partir de uma relação de causa e consequência, no sentido de que o estupro ele seria a consequência de um processo de desumanização que vem acontecendo em várias instâncias antes de entrar nessa questão da guerra, né? Então, é uma violência que ela vem do Estado, é uma violência que ela vem do capital contra várias pessoas, e isso sempre vai achar no outro, naquele que é inferior, naquele que eu não me reconheço, uma válvula de escape, é isso? Bom, eu acho que a gente pode entender o estupro dentro de uma zona de conflito, mas não só, na verdade. Acho que o estupro como ação, ele é uma ação de poder, ele é uma ação de dominação e de subjugação, de mostrar que quem perpetra esse ato, ele tem poder sobre a pessoa que está sendo abusada, que está sendo estuprada. Então, quando ele é usado como uma tática na guerra, ele mostra quem tem o poder ali, da onde vem a força, quem manda, basicamente. Então, o estupro, ele, além de ser um ataque individualmente à pessoa estuprada, ele também carrega o simbolismo de toda uma nação. É interessante pensar nesse aspecto de uma nação. Clara, pelo que pude perceber da sua fala, é como se esse tipo de abuso surgisse de um contexto de instabilidade e vulnerabilidade, correto? Como eu venho colocando, né, quando a gente pensa estupro enquanto uma ação de demonstração de poder e dominância, fica muito claro que em situações de instabilidade social se torna sim um terreno fértil para abusos cometidos contra qualquer pessoa e contra corpos femininos ou feminilizados. Porque não necessariamente numa zona de guerra só mulheres sejam estupradas. Soldados capturados, eles são feminilizados e são subjugados, e são estuprados, são abusados. Mas quando a gente está pensando em instabilidade social, a gente está pensando em uma disputa por poder, um conflito direto por poder. E nesses conflitos diretos, nessa busca para mostrar quem é o mais forte, é o local de todos os tipos de demonstração de força, poder. E com isso, o abuso contra mulheres é uma forma de dominação, porque você, por uma nação, você precisa de mulheres. E numa zona de guerra, quando você oprime, subjuga essas mulheres, você tá dizendo que metade daquela população é sua. Você tá pegando para você uma parcela importantíssima de uma sociedade. Então, sim, a instabilidade social, ela é um terreno muito fértil para todos os tipos de violência. E nesse caso, os abusos não são necessariamente frutos de uma guerra, certo? Pode-se dizer que essas situações de instabilidade podem acontecer em qualquer lugar, seja por domínio do tráfico,
uma guerra civil ou qualquer tipo de instabilidade, não? Mas nós não podemos enxergar mulheres de uma forma passiva, não é? Em países desenvolvidos, nós temos diversos coletivos engajados na luta pelos direitos das mulheres. Clara, você que estuda o feminismo de uma maneira aprofundada, qual o papel da mulher livre na construção de um futuro melhor e com menos abuso? Eu acho que o papel das mulheres livres é o papel de todo sujeito comprometido com uma luta progressista. Então, enquanto progressistas, devemos estar engajados em lutar pela autodeterminação dos próprios corpos, pela soberania sobre os próprios corpos. Então, a gente tem que lutar não só legalmente, buscando que a mulher seja soberana e tenha controle sobre o próprio corpo, porque esse é o primeiro passo para a libertação de um abuso estrutural, dar autonomia à mulher sobre o próprio corpo dela, de todos os sujeitos sobre seus próprios corpos, né? Mas, para além do campo legal, a gente tem que pensar em montar uma sociedade libertária, onde não subjuguemos pessoas, entende? E trabalhar não só a libertação feminina nesse sentido, mas geral, desses conceitos machistas, racistas, classistas de dominação. Então, trabalhar realmente pensando em corpos soberanos, porque, como a gente vem falando, né, o abuso, o estupro é uma dominação, é uma forma de dominação, porque a pessoa se sente no direito, por ser mais forte, de fazer aquilo, de subjugar a outra. Eu acho que toda a nossa cultura molda homens, na maioria das vezes, para eles acharem que eles têm direito sobre outros corpos. Corpos de mulheres cis, corpos de mulheres trans, crianças, tudo está à mercê do homem na nossa sociedade, principalmente do homem branco. Então, a gente tem que pensar também que não é só legalmente que a gente consegue reduzir tudo isso. Porque não adianta a gente ter um monte de leis e ter indivíduos, homens, que acham que eles têm o poder sobre a gente. Então, porque isso vai continuar, não importa qual é a penalidade sobre esses crimes tipificados. E se tratando de uma perspectiva histórica, vamos aproveitar da presença do nosso historiador. José, na sua percepção, qual é o principal problema que mulheres no Brasil enfrentaram e enfrentam até hoje? Se a gente voltar um pouquinho na história, a gente vai perceber que todos os processos de dominação, principalmente aqueles que são voltados, para a colonização, eles são processos que eles utilizam dessa violência, não só dessa, mas de outras violências também. Mas pensando no caso do Brasil aqui, onde a gente vive, convive, existe, por exemplo, o mito, aquela invenção, e aí também é uma parte dessa construção, não vou dizer culpa, mas é de responsabilidade da historiografia, de como ela se desenvolve no Brasil. Mas existe aqui, por exemplo, o mito da democracia racial, o mito da miscigenação, como se quando os portugueses, os europeus chegaram aqui, os índios, eles simplesmente os abraçaram, os aceitaram e tiveram relações, tiveram filhos e gerou isso que a gente entende como a nação brasileira. E você, Clara, o que acha da situação das mulheres no Brasil? Bom, eu acho que a gente pode dizer que o maior problema das mulheres no Brasil é que as mulheres não têm soberania sobre os próprios corpos, autonomia e poder de autodeterminação. E isso acarreta inúmeros outros problemas. Porque se a gente não tem soberania sobre o nosso próprio corpo, a gente não pode buscar métodos contraceptivos, a gente não pode determinar quando e se queremos ser mães, a gente não pode determinar se queremos continuar a ser mães, porque a laqueadura compulsória acontece muito com mulheres pobres e negras nesse país. Então, se queremos ser mães, somos impedidas. Se não queremos ser mães, somos obrigadas. Então, acho que o grande problema estrutural é que não temos autonomia sobre nossos próprios corpos. E eu acho que essa é a principal luta, uma das principais lutas do movimento feminista. É o poder da autodeterminação e de como queremos lidar com nossos corpos. Realmente proclamar a nossa posse sobre o nosso próprio corpo. E nosso corpo não pertence à nossa família, nosso corpo não pertence ao Estado. E como
as coisas estão dadas hoje em dia, nossos corpos não são nossos. Obviamente, esse é um dos problemas das mulheres no Brasil, mas acho que a principal questão sobre o corpo da mulher é essa. Não temos a liberdade de fazer o que quisermos com nossos corpos. E isso fornece armas simbólicas para homens e para o abuso dos homens. Porque se perante a lei a gente não tem poder de autodeterminar o que queremos para nossos corpos, isso de alguma forma impacta a mentalidade, a cultura brasileira. Isso mostra para os homens de que eles têm um poder sobre os nossos corpos. A soberania está em um outro lugar. Está onde? No Estado, na família, nos nossos companheiros. Então, acho que o principal problema realmente aqui nesse debate que estamos falando é que a mulher brasileira não tem a liberdade e a soberania sobre o seu próprio corpo. Essa perda de autonomia deixa as mulheres muito vulneráveis, não? É como se elas fossem propriedade para se manusear e depois descartar. Nós temos até um caso recente do deputado Arthur Duval, do Mamãe Falei, que foi para a Ucrânia e teve suas falas sobre as refugiadas vazadas. Mulheres em situações de vulnerabilidade sendo ofendidas e objetificadas por um parlamentar. Nesse sentido, gente, qual o papel de um parlamentar que se refere às mulheres como são fáceis porque são pobres na perpetuação dessa noção de propriedade? Acho que uma frase dessa de um parlamentar, ela reforça ainda mais essa não autonomia, essa não soberania das mulheres sobre os próprios corpos. Acho que a gente tem que lembrar que a vulnerabilidade ela nos atinge de diversas maneiras, a depender da nossa raça, da nossa classe e de como expressamos o nosso gênero. E mulheres em situações de vulnerabilidade não são percebidas enquanto sujeitos de direito, que têm o direito a seus próprios corpos. Se o Estado já não reconhece mulheres em um geral como soberanas sobre os próprios corpos, mulheres em situação de vulnerabilidade têm menos poder de autodeterminação ainda. Quando um parlamentar, numa figura pública, uma figura de poder, fala uma frase como essa, ele reforça e retira mais uma vez o poder e o direito sobre os nossos próprios corpos. Somos entendidas enquanto menos do que seres humanos quando não temos o direito ao nosso próprio corpo. E você, José? O que acha sobre? Esse deputado em questão, ele foi um dos mais votados, ou o mais votado, não lembro, da eleição da qual ele participou, né? Assim, a gente tem que lembrar que ele é um indivíduo, ele é uma persona, né? Além, ou seja, que transcende o papel dele de governador, né? Governador? Ele não é governador, ele é deputado estadual, José. E, se não me engano, ele teve mais de 200 mil votos na região do ABC. E aí, nesse caso, essa fala, por mais talvez extremo que pareça que eu vou falar agora, mas essa fala reflete o pensamento de boa parte, não só do eleitorado dele, mas boa parte do pensamento, né, do brasileiro, principalmente do brasileiro médio. Eu falo isso porque quando aconteceu essa situação, eu ouvi pessoas usando como argumento, tipo assim, não, mas você já viu as fotos das minas de lá? Pá, tipo, como se isso fosse em algum tom justificável. Então, assim, eu penso que a fala desse cidadão em questão, ela é um reflexo, o que de forma alguma inibe a culpa dele. Pelo contrário, ele como uma figura pública, como alguém que tem que defender os interesses da sociedade, da população, e aí incluindo as mulheres, não é? Isso prova o distanciamento que a gente tem, o abismo que existe entre as políticas, entre os que fazem política e a sociedade brasileira. Porque, assim, além de ser um desrespeito com as pessoas que estão em situação de guerra lá, é um desrespeito com todas as mulheres do mundo todo. Bom, gente, nosso tempo está se encerrando. Então vou partir para as considerações finais. Sei que este não é um tema simples e não é algo que possa resolver da noite para o dia, nem de uma hora para outra. Mas, na opinião de vocês, se vocês pudessem escolher algo que a nova geração possa cultivar para combater esse tipo de preconceito de gênero, a violência e o abuso, o que seria?
nova geração, ela precisa entender que a luta das mulheres, ela tá inserida em uma luta muito maior, porque o nosso problema é sistêmico, é um sistema de opressão. A gente precisa entender que o problema das mulheres é o problema das pessoas negras, é o problema da classe trabalhadora, é o problema das pessoas LGBTs, porque é um mesmo sistema de opressão que oprime a todos, com diversas facetas, de diversos modos, nos atingem diferentemente, mas a raiz do problema é a mesma, e a gente tem que buscar uma luta libertária, nos libertar dessa opressão sistêmica. A gente tem que lutar pela autodeterminação, pela soberania, não só das mulheres, como brancas, mas das mulheres negras, das mulheres trans, dos homens negros e de todo mundo. Ela tem que ser uma luta coletiva, ampla, porque não adianta a gente lutar só pelas mulheres. A luta, ela tem que ser ampla, porque o que nos atingem os nossos companheiros ao lado. E a nova geração, ela precisa entender que essa luta, ela precisa ser ampla. A gente precisa lutar coletivamente pela soberania sobre os nossos corpos, lutas coletivas, buscar bens coletivos e saídas coletivas. Não adianta a gente lutar individualmente por direitos individuais, porque lutar por direitos individuais, a gente sempre vai gerar corpos abjetos, corpos que não têm direito. E esse não é o caminho. O caminho é o reconhecimento individual das nossas soberanias. Bom, nosso programa chegou ao fim. Gostaria de agradecer aos nossos professores, Clara Coelho e José Matheus, pela participação, a minha parceira de banca, a Patrícia, e a todos que ouviram o programa. O Comunicast ainda tem lançamento essa semana, viu? Fica de olho no feed que tem novidades chegando. Eu sou a Bianca Carmona. E eu sou a Patrícia Silva. Até o próximo episódio. Tchau! E vocês ouviram o Comunicast. Trabalho técnico e roteiro, Matheus de Maio. Produção, pesquisa e locução, Bianca Carmona e Patrícia Silva. Você ouviu Comunicast, podcast da Universidade Guarulhos. Até o próximo episódio.